enfeites, não tem presentes, nada disso. Ou seja, o Natal é uma época do ano muito triste para essas pessoas lá. E nós, então, estamos fazendo esse projeto para que nós possamos arrecadar dinheiro e vamos, então, estar enviando presentes para esses filhos de missionários para poder ter um Natal mais gostoso, mais alegre, certo? O Samuel e o Nick agora estarão passando e entregando para as crianças os negocinhos que você vai poder guardar e trazer as moedas. Sabe aquelas moedinhas perdidas que tem lá em casa? Na minha casa tem um monte, dentro das gavetas, tem no fundo da bolsa. Então, eles vão estar agora entregando para as crianças e para os adultos uns negocinhos desses onde você vai pôr as moedas que estão perdidas lá na sua casa, tá bom? E você vai poder trazer e colocar nas caixas que nós teremos, nas caixas falando das dracmas, ok? Entenderam? Não entenderam? Então, trazer as moedas. A Bianca vai estar espalhando um convitinho agora em português da Bianca? Muito bem, pode entregar para as crianças, para os pais também. Hector, o seu é em português ou inglês? O Hector está entregando um convite em inglês. Se você tem alguém que você gostaria de pedir ajuda para esse projeto e fala inglês, por exemplo, eu quando vou trabalhar, eu sei que tem muitas casas onde eles têm lá muitas moedinhas guardadas e não fazem nada com aquelas moedas. Então eu posso entregar esse convite e pedir para eles darem essas moedas para esse projeto, ok? Então, é isso, nós estaremos, esse projeto é chamado Dracmas. No próximo sábado, nós teremos esses balões com as caixas ali do lado de fora, onde vocês poderão trazer essas moedas, ok? E então nós estaremos recolhendo no mês de outubro, novembro e dezembro, mas dezembro a gente já espera que esteja tudo ok para a gente poder mandar e fazer o Natal mais alegre dessas crianças que moram bem distantes de nós. Muito bem, vamos orar então para a gente encerrar e pedir as bênçãos de Deus sobre esse projeto? Querido e amado Deus, te agradecemos por estarmos hoje aqui na tua igreja. Te pedimos as tuas bênçãos sobre esse projeto, sobre cada família aqui da Lighthouse, que possa fazer a sua parte para estar incentivando esses missionários que vivem além-mar a ter um momento especial no Natal. Nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, te agradecemos por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pode sentar. Vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Olha que alegria sentimos aqui, de juntos poder desfrutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Nosso cordial bom dia, bom sábado a todos. Vamos esperar que todos se acomodem. E vou pedir a atenção de vocês para os anúncios desta manhã. Não temos muitos, mas os que temos são importantes. Pode passar? Primeiro aí, por favor, lembre-se de colocar o seu celular no modo silencioso, né, para que você possa ter mais tranquilidade de poder assistir a palavra o culto de hoje, poder adorar a Deus. Próximo.
If you need translation, just raise your hand and someone will reach you the device. Temos a tradução disponibilizada. Próximo é um assunto importante. A partir da próxima quarta-feira e durante os meses de outubro e novembro, nós estaremos iniciando a nova série das quartas-feiras, Minha Família no Céu. Esse projeto está sendo capitaneado ou liderado pelo Ministério da Família. Nós teremos psicólogos, terapeutas, pessoas da área de família, trazendo temas extremamente importantes que têm a ver com o tema principal, Minha Família no Céu, todas as quartas-feiras, a partir das 7h30, pelo Zoom e também pelo Facebook. Você é convidado a estar conosco sempre às 7h30 da noite, nas quartas-feiras. Minha Família no Céu. Vamos todos, como famílias, estarmos assistindo essa série, que tenho certeza que será uma bênção para você. Próximo. Ok, dia 10 de outubro, está no nosso calendário. Vocês se lembram que nós fizemos ano passado o piquenique no parque. Esse ano, o Departamento de Lar e Família e o Departamento de Ministério da Criança estão se juntando para realizar esse piquenique, que será no dia 10 de outubro, a partir das 10 da manhã. O parque será o mesmo parque que nós fizemos no ano passado, onde a gente jogava vôlei. Durante a semana, nós vamos estar mandando no nosso Facebook o endereço direitinho e no próximo sábado também avisando com mais precisão o horário, o endereço certinho. Mas todos aqueles que estiveram ano passado já sabem, é um parque onde a gente sempre jogava vôlei e durante o verão do ano passado. Piquenique da família, com brincadeiras para a criançada, gincana, muita atividade, muita recreação, mas também estarmos ali como grande família, brincando, nos divertindo. Cada um vai levar o seu prato salgado e um doce. Vamos ter uma mesa onde nós vamos estar todos juntos, né, compartilhando o nosso alimento. Então, já coloque na sua agenda. Se Deus quiser, não vai estar chovendo. Aliás, né, para chover nesse estado aqui é difícil, né? Dá uma chuvinha e passa rápido. Mas, ao que tudo indica, o clima vai estar bom. Antes que esfrie mais, nós vamos ter esse nosso piquenique, então, dia 10 de outubro. Ministério da Família e Ministério da Criança juntos aí, contribuindo para a nossa igreja. O próximo, por favor. Eu acho que esse era o último. Aqueles que fizeram assinatura da lição da Escola Sabatina, né? Procurem a Bárbara está lá no cantinho da igreja lá, ela já está entregando para alguns que ela já conhece, mas se de repente você não recebeu e quer ter a sua lição, aqueles que fizeram a assinatura, né? Fizemos ano passado a assinatura anual para receber durante todo o ano, então vai ter a oportunidade, procure a Bárbara, daqui a pouco ela vai estar sentadinha com a família para assistir o culto, né? Então você pode procurá-la depois, ela está com todas as lições ali que foram feitas. Eu quero convidar a Georgia, que vem aqui à frente. Nós temos a leitura da ata da última comissão e também temos um momento muito especial aqui. Sim, ata primeiro. 4. Som? Ok. Para o ancianato foram propostos os seguintes nomes: Raquel Mota Guilherme e Elton Anastácio. Como secretária, proponho que aceitamos. Então, a proposta, há um apoio. Apoiado. A comissão está trazendo o nome da Raquel e do Elton para compor o quadro de anciões da nossa igreja. Alguma observação? Não havendo. Favoráveis, que votemos esse item, levantem a sua mão. Favoráveis. Contrários? Ok, está votado. Próximo. Para o Ministério Jovem, foi proposto o nome do Edgar Henriquez como diretor do departamento. Como Ok. secretária, eu proponho. Há uma proposta, há um apoio. Está apoiado. A comissão está trazendo o nome do Edgar para assumir o Ministério Jovem. O Edgar ele já estava atuando como associado nesse departamento e a comissão está dando a ele essa responsabilidade. Alguma observação? Ok, não havendo. Favoráveis?
Contrários, ok, está votado. Edgar, obrigado por aceitar o desafio. Elton também, estou vendo que o Elton está ali agora. Achei que o Elton estava lá fora. Obrigado por aceitar o desafio. A Raquel está viajando, está fora do país, mas obrigado a vocês que estão aceitando esse desafio. Acho que tem mais Tem. uma função. Para o trabalho comunitário, foi proposto o nome do Charles Moraes como diretor. Ok, então a comissão propõe. Ou como secretário, eu proponho. Sorry. Há a proposta. Há um apoio? Está apoiado? Observações? Nós estamos criando o departamento de Community Service. Ele estava conectado a outro departamento, mas nós entendemos que a necessidade que a igreja tem, especialmente por sermos uma igreja de imigrantes, com os desafios que nós estamos criando um departamento para alguém cuidar só dessa área. Nós temos orçamento para isso, já proposto no nosso budget, temos um bom orçamento, temos projetos, a Conference tem um departamento só disso, então a ideia é termos então um departamento de Community Service, temos um responsável por ele. Então por isso que a igreja está criando esse departamento para trabalhar especificamente nas ações comunitárias e sociais da igreja. Nenhuma observação? Favoráveis? Levantem a sua mão. Ok. Contrários? Está votado. Georgia, não acabou ainda a sua parte aqui, porque nós hoje queremos terminar algo que nós começamos lá atrás. Eu quero convidar o Daniel, que vem aqui à frente. O Daniel, ele foi batizado, no último batismo que nós tivemos, e ele não pôde estar conosco na semana passada para receber o certificado, a Bíblia, o livro no caminho, um guia especial, de estudo da Palavra de Deus, de conhecer mais a Palavra de Deus. Daniel está recebendo, então, o seu certificado, Daniel, e a sua Bíblia. Que Deus te abençoe. É pouco braço para muita coisa, né? O Daniel tem demonstrado, sempre vindo com as filhas aqui na igreja. Daniel, que Deus abençoe você. Que Deus continue te usando e te capacitando para você fazer a obra dele. Muito obrigado. Uma salva de palmas para ele, gente. É muito bom termos esses momentos aqui. Ok? Muito obrigado a todos. Eu quero convidar a equipe de louvor para que possamos dar prosseguimento ao culto. Invito a la congregación a que nos coloquemos en pie. Cantamos. Nos reunimos no santo monte. Eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Nos reunimos no santo monte. E eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado e proteção, obrigado pelo privilégio que temos nesta manhã de louvarmos o teu santo nome na tua casa.
que sintamos a Tua presença conosco nesta manhã, que os Teus anjos aqui estejam conosco, Teu Espírito Santo abrindo nosso coração, a nossa mente, para a Tua palavra que será pregada. Fica conosco, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pueden tomar asiento. Bien, mis hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Es un momento de agradecimiento a Dios. Si você tiene respiración en esta mañana para cantar, alabe a Dios. Si você ha tenido un auto para llegar hasta la iglesia, alabe a Dios. Si você ha tenido alimento durante toda la semana, alabe a Dios. Si você ha tenido trabajo y estudio, alabe a Dios, porque gracias a Dios hemos tenido todas estas cosas. Por eso el cielo es un lugar donde 24 horas se está alabando a Dios. Y nosotros en esta mañana tenemos este momento para poder alabar a Dios. Allí sentados donde estamos, vamos a cantar con alegría, con acción de agradecimiento, porque Dios es el dador de todas las cosas que tenemos. Alabado sea Dios en esta mañana. Seamos la sal da terra. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Y mientras estamos en este mundo, estamos en espera, pero esa espera es activa, en oración, esa espera es compartiendo con otros, esa espera es diciendo a otros que estamos anhelando ese día de esperanza, cuando Cristo venga de nuevo a buscarnos. Deus nos deu dia da semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como um verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor.
é dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Livres de cuidados dessa vida, nos voltamos para o Salvador. Estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo para servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. Con fuerza, quiero oírlos. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do lavor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Para el siguiente himno quiero invitarlos a que nos coloquemos todos en pie y poder alabar a Dios. Vamos a puestos en pie, alabar a Dios cantando este himno que habla acerca de cuán grande es Dios, cuán grande es su amor para con todos nosotros. Vamos a cantar pensando en esta letra y tratando de pensar en ese día cuando podamos ver a nuestro Redentor cara a cara. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the war began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has never known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you want. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught on me. Above all, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the war began. Above all kingdoms, above all thrones,
joys the world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind us all, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Gracias damos a Dios por ese sacrificio hecho por ti y por mí. Cuando Cristo estaba en aquella cruz, estaba pensando en el nombre de cada uno de nosotros. Alabado sea su nombre en esta mañana. Pueden tomar asiento. Vai e vede. A história de hoje, estudante nota 10. Atenção, rapazes! Podem me escutar um momento? Eu tenho uma novidade. Neste ano, a formatura será na Igreja Católica, mas será numa sexta à noite. E agora, Samuel? O que vai fazer? Eu estou surpreso com essa informação. Por que será que eles mudaram a data? Eu não esperava por isso, mesmo. Você sabe que eles são adventistas do sétimo dia. Como vão participar? Se é assim, vocês sabem que eu não vou poder participar. Então, só me resta falar com a diretora para saber o que fazer agora. Se precisar, pode contar com a minha ajuda. Claro que eu estava preocupado por não estar no momento da formatura com meus colegas, celebrar com eles. Tantos anos que cultivamos a amizade e também o esforço nos estudos, mas agora eu não poderia estar com eles. Pode entrar. Olá, Samuel. Olá, diretora. Como vai? Bem. Diga, em que posso ajudar? Diretora, a senhora sabe que eu guardo os sábados e hoje na aula eu escutei que a formatura será numa sexta-noite neste ano. Verdade. Será na Igreja Católica, mas agora será na sexta. Olha, Samuel, eu já conheci esse problema. Sabia que você guarda o sábado. Fui falar com o sacerdote, tentei interceder, mas foi impossível. Diretora, não há possibilidade de mudar a data? Não, não podemos mudar. Essa é a data que temos para a graduação. Sexta-feira à noite. Bem, se não tem possibilidade de mudar, então eu não vou poder participar. Eu voltarei em outro dia para pegar o diploma. Eu realmente sinto muito, Samuel. Mas eu sei que, apesar dessa notícia que não é muito agradável, tem uma boa notícia para você. Nós temos visto o seu rendimento, suas notas, e você foi eleito o melhor aluno deste colégio. Não estará na graduação, mas receba esta ótima notícia. O que você acha? Por acaso, diretora, não há possibilidade de que o melhor aluno deste colégio participe da graduação? Eu tinha consciência que eu havia feito tudo correto para Deus durante toda a minha vida na igreja, com meus amigos e também no colégio. Então, nesse momento, eu reclamei a Deus suas promessas, mas eu não sabia que Deus estava me socorrendo para solucionar esse problema. Bom dia, padre. Desculpe o incômodo. Como vai? Eu tenho um assunto que gostaria de falar com o senhor. Eu sei que esse tema já foi tratado antes, mas preciso que reconsidere, padre. Não me conformo com a ideia de ter uma festa de graduação sem a presença do melhor aluno do colégio. Diretora, por acaso é um adventista o seu melhor aluno? Não é só o melhor aluno. É um moço íntegro, fiel aos seus princípios, um bom amigo.
é companheiro, respeitoso com seus professores. Qual é o seu interesse nesse assunto, diretora? Meu interesse é que esse aluno participe da festa de graduação. Nós não vamos trocar a data. E não se fala mais nisso. Então, nós vamos trocar de lugar e vamos trocar de data. E é uma decisão que eu estou tomando neste momento. Eu não me importava com o título de melhor aluno, pois eu sabia que meus colegas tinham conhecimento de que eu sou adventista do sétimo dia e que Deus, através disso, seria glorificado. Atualmente, eu estou me formando como engenheiro industrial. Agora eu convido os meus amigos, aquelas pessoas que estão passando pela mesma situação que eu, que sigam em frente, que provem a Deus, porque há uma coroa, há uma justiça e há um prêmio para aqueles que seguem em frente. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Bien, me gusta el tema del vídeo porque tiene que ver con fidelidad. Y precisamente la pregunta para hoy cada sábado estamos tratando una pregunta y la de hoy es: ¿el diezmo debe ser calculado de manera exacta o puede ser un valor aproximado? Dice Levítico 27:30: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y para aclarar este punto, dice el espíritu de profecía, Dios pide que su diezmo sea llevado a su tesorería. Devuélvase esa parte en forma estricta, honrada y fiel. En cuanto a la cantidad requerida, Dios ha especificado que sea la 10ª parte de los ingresos. Creo que estaría de más explicarlo, pero en beneficio de los niños, en beneficio de los jóvenes, voy a hacer un ejemplo muy rápidamente. Si yo recibo $1,375, ¿cuánto sería el 10%? ¿Escuché por allí? 130. ¿Quién lo dijo? Ok, muy bien, 137.50. Sería bueno que cuando organizáramos las finanzas y a la hora de dar el diezmo, pudiésemos ayudar a los más pequeños, a los niños, a los jóvenes, a calcular estas cantidades. Dios es un Dios de orden y es un Dios que le gustan los detalles. Por eso es importante que podamos enseñarles a ellos el valor de ser detallista y el valor de ser lo mejor para Dios. Es Dios el dueño de todas las cosas y Él pide entonces que el diezmo pueda ser calculado de una forma correcta e íntegra. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros al devolver nuestros diezmos y ofrendas. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado, nossas vidas Ele tem com amor cuidado. Nossos corações transbordam em sincera gratidão e em resposta devolvemos o que é teu. Somente a Ti, Senhor, somente a Ti, Senhor, devolvemos o que é teu em gratidão. Somente a Ti, Senhor, somente a Ti, Senhor, nós devolvemos o que é teu em adoração.
Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, porque el conocimiento de estos temas nos ayuda a estar más en comunión contigo. Eres el Dios de todas las cosas y deseamos, Padre, que el propósito de estos diezmos pueda cumplirse según tu santa y divina voluntad. Anhelamos también que tu Santo Espíritu instruya a cada uno de los presentes, adultos, mayores, jóvenes, niños, y que podamos aprender de estos temas y al devolver nuestros diezmos reconocer que eres un Dios soberano, un Dios de amor, un Dios de misericordia, porque muchas cosas, Señor, nos has dado. La más importante de todas, nos has dado salvación. No hay forma de pagarte, Señor. Pero reconociendo que eres un Dios perfecto y santo, venimos delante de ti, devolviendo con alegría estos diezmos y estas ofrendas. Sé con nosotros en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Bom dia, igreja. Agora é o momento da gente fazer a oração da família. A gente já tem aqui a família do Marcos, que nós oramos por essa semana. E vou pedir para você escolher uma nova família aqui, por quem a gente vai orar. Na próxima, quem que é? Divino, Terezinha, Jennifer, eles estão aí? Não? Ok. E eles também não estão. O Alex e a Morgana. O Javier. Cadê o Javier? Javier e a família. Bom, Javier, enquanto eles chegam aqui na frente, eu vou dar a palavra aqui para o Marcos, se eles querem fazer um agradecimento rapidamente. Eu queria agradecer por esses itens que foram me entregues. Eu recebi esses itens no sábado e eu agradeço muito as orações porque na sexta-feira meu pai faleceu. Então, tipo assim, é um momento muito difícil para a família. Então, eu agradeço as orações e meu pai sempre foi um homem de muita fé, muita oração e ele sempre falava para mim, eu tenho certeza da salvação e que eu vou estar no céu. Então, cabe a nós fazer a nossa parte para um dia poder encontrar Ele. Então, eu agradeço pelas orações. Obrigado. Amém. Essa semana... Esta semana va a ser la familia de Javier. ¿Ustedes tienen alguna petición especial para esta semana? ¿Algo que quieran que oremos como familia de iglesia? Bueno, así de repente, yo pienso de que todas las familias necesitamos un poco de oración, ¿no? Pero nada así de repente, pero sí, pues hasta ahorita agradecidos por la salud. También si fuera de peticiones siempre pedimos por mi mamá. Ella es una señora de 95 años y pues siempre oramos por su salud. Amém. Amém. Pode entregar o pão para a família. E essa semana nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque é uma semana um tanto especial. Geralmente nós deixamos as mãozinhas com vocês, mas eu vou pedir licença para vocês. E essa semana nós vamos entregar as mãozinhas para a família da Liliane e do Ronaldo. Essa semana nós vamos orar por duas famílias. Nós vamos orar pela família do irmão Javier. E nós vamos continuar especialmente orando pela família da Liliane e do Ronaldo, porque o Ronaldo está no hospital, como todos já sabem, com Covid. Então eu vou levar as mãozinhas, então as mãozinhas vão ficar com a Liliane e o Ronaldo e o pão com vocês. Tá bom? Vamos então orar? Vamos orar. Gracias a nuestro Dios por bendecir estas familias aquí, Señor. Y esta semana, Señor, queremos poner en tus manos a la familia de Javier, que ellos puedan sentir tu presencia, tu bendición. Y también ponemos de una manera especial a la familia de Lili y Ronaldo, Señor, que ellos puedan también sentirte durante esto que ellos están pasando, Señor, esta situación de ellos. Bendícelos, cuídalos a todos, Señor.
y que puedan seguir encontrándose contigo cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Então eu souberei, Deus perdoa-me, sabe a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, nos erguerei de novo, ainda nesse tempo, como o seu povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Este é o momento de preparar o nosso coração para ouvirmos a mensagem, que nós possamos abrir o nosso coração e também meditarmos no sacrifício do nosso querido Jesus por nós. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão, o seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida e por suas vestes mostrava perdão. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamado, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, cravos no céu do céu, da terra e mais
para ser o meu e seu Salvador. Amém. Obrigado, Lidiane. Mais uma vez cumprimentamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos que estão aqui. Você também que nos acompanha pelo Facebook. Temos várias pessoas conectadas conosco neste momento. Que você se sinta abraçado e também abençoado aí onde quer que você esteja. Nesta manhã nós teremos a alegria de ter conosco, já tivemos ontem à noite aqueles que participaram no culto pelo Facebook, pelo Zoom, começamos ontem. Vamos ter hoje pela manhã o pastor Cleiton Feitosa partilhando a nossa mensagem conosco. O pastor Cleiton Feitosa é atualmente o pastor da igreja de Living Word na região do Maryland. É filho de pastor, sobrinho de pastor, muitos aqui o conhecem, o tio dele, o pastor Dilson, que foi pastor na igreja de Dallas, e o pastor Cleiton, ele, no seu ministério, que começou no Brasil já há muito tempo, já atuou em várias posições da igreja, já foi presidente de campo, teve também a experiência de ser missionário no Egito, onde ele foi presidente do campo do Sudão e Egito, no período que estávamos lá, e é muito bom, é uma alegria muito grande para nós ter ele conosco nesta manhã. Ele já partilhou um pouco da experiência dele ontem. Aqueles que assistiram pelo Zoom ou pelo Facebook, né, estão curiosos para saber um pouco da continuação do que ele começou a falar ontem. E, pastor Cleiton, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe, que Deus te use. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, pastor Giovan. Pastor Giovan é um amigo pessoal, um amigo da família. Como ele mencionou, nós servimos juntos no Egito. Ele não precisava ir ao Sudão, mas nós passamos um tempo juntos ali, mas nos conhecemos desde a época de colégio. Eu me formei 2 anos na frente dele, mas desde aquela época, a Cláudia, que foi colega de quarto da minha esposa, e o Jovan, já amigos nossos de muitos anos. É uma alegria poder estar aqui com a sua igreja, Jovan, e poder abrir a palavra de Deus, falar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida e poder compartilhar com vocês. É uma alegria poder voltar a Dallas. Essa foi a porta de entrada quando nós nos mudamos para os Estados Unidos. Mas isso foi 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás. Alguém aqui já estava em Dallas em 2001. Eu reconheço alguns. Cristina, muito bom ver você. Poucos, todos vocês chegaram depois. Muitos anos já se passaram, Deus guiou a vida de todos nós por caminhos diferentes, mas Deus, ele é fiel. Deus nos abençoa, Deus nos ajuda, e é uma alegria poder voltar a Dallas depois de tantos anos. Eu vim aqui uma outra vez, estava ali com o Lincoln tentando lembrar de quando foi essa visita e qual das igrejas. Quando eu morava aqui era uma igreja só, então era mais fácil. Mas depois a gente se multiplica, as igrejas crescem, e eu não me lembro quando foi a última vez que eu vim a Dallas para fazer uma programação. Mas desde que saímos de Dallas, aqui foi a nossa porta de entrada, tínhamos o apoio do tio, e fomos para Andrews. Da Andrews, nós, depois dos estudos, recebemos o convite para pastorear no estado do Maryland, e ali começou a nossa jornada nos Estados Unidos, já 20 anos, já vai bastante tempo. Nunca tive o privilégio, a oportunidade de pastorear uma igreja da minha cultura, aqui nos Estados Unidos. Fui pastor no Brasil, mas aqui o meu envolvimento com os brasileiros é de programações como essa, de fins de semana, oportunidades de virem pregar. A nossa vida tem basicamente sido ali no estado do Maryland, e de lá nós recebemos o convite da Associação Geral
para irmos para o Egito, isso em 2013. Foi quando encontramos a família pastoral de vocês, que já estavam servindo ali. E passamos um tempo juntos, naquele campo, presenciando os milagres de Deus, os desafios do ministério em terras distantes, em lugares difíceis. E depois retornamos para cá. Eles vieram depois. E assim são os caminhos de Deus, né? Nos guiando por diferentes lugares até aquele dia quando a gente vai se reunir novamente, todo mundo junto, e poder vivermos juntos. Ontem nós começamos um tema, e eu fico sempre... É sempre difícil quando a gente vai falar, e não é só sobre oração, sobre qualquer coisa. E aí você vai para um final de semana, você tem 2 oportunidades para conversar sobre aquele tema. É muito difícil a gente organizar todas as ideias e tudo aquilo que a gente quer falar, quer dizer em apenas 30 minutos, 40 minutos cada vez. Principalmente se o tema é oração. E ontem à noite a gente conversou um pouco sobre oração e o que Deus colocou no meu coração compartilhar com vocês foram princípios básicos da oração. Coisas que a gente poderia se guiar para que a gente possa orar melhor, para que a gente possa orar mais, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que é a oração, o que a oração faz por nós. E ali eu tive a oportunidade de falar com vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito melhor hoje de manhã, viu? Hoje eu estou olhando para vocês. Ontem eu estava só sabendo que tinha gente no Facebook, mas não conseguia ver nada, e olhava para os quadradinhos no Zoom. Hoje eu posso olhar para vocês, isso é muito bom. Queria cumprimentar aqueles que estão nos assistindo no Facebook ou no YouTube. Vocês têm um canal do YouTube? Se você está online nessa manhã, receba o meu abraço. Eu não posso ver o seu rosto, mas eu sei que Deus está aí com você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a mesma bênção, talvez até maior do que a bênção que nós aqui juntos viemos buscar, tá bom? Obrigado pela sua presença. Então, ontem nós conversamos sobre oração e eu queria continuar esse tema hoje. Eu tenho algumas coisas mais para compartilhar com vocês sobre oração, mas antes eu queria orar com vocês. A gente pode orar? Vamos curvar a nossa fronte e fazermos uma breve oração. Querido Deus, esse talvez seja o momento mais especial de toda a semana. Aquele momento que a gente tenta se concentrar nas coisas de Deus, naquilo que é espiritual, naquilo que é importante. Muitas distrações, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, situações difíceis na nossa vida, notícias ruins que muitos de nós talvez recebemos semana passada, pessoas doentes, pessoas procurando emprego. São tantas coisas competindo pela nossa atenção, pela nossa lealdade, mas nesse momento, Senhor, que o Senhor nos ajude a colocarmos tudo isso de lado e que a gente consiga se concentrar naquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco. Que a gente possa descansar na certeza de que esse momento é um momento único, é um momento teu, é um momento que a gente vai crescer na nossa experiência, no nosso relacionamento contigo. Te agradecemos muito por essa oportunidade e que tu possas falar para nós nesse momento. O Senhor me trouxe aqui, mas que qualquer palavra que eu diga, experiência que eu conte, possa ser traduzida pelo Espírito Santo para que ela possa chegar no coração das pessoas que estão aqui, Senhor, da maneira como elas precisam escutar, como elas precisam ouvir. E o Senhor pode fazer esse milagre. O Senhor sempre faz esse milagre. E eu oro para que todos nós possamos ser alimentados espiritualmente neste momento. E nós oramos com humildade e buscando essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A oração ela é um tema muito complexo. Por que é um tema complexo? Porque se por um lado orar é uma coisa fácil e a gente ensina os nossos filhos, as crianças a orarem, como é que a gente ora? Não, só conversar, pode falar qualquer coisa. A oração, se por um lado é algo simples e algo fácil, por outro lado,
é difícil, muito difícil de explicar como é que funciona. Você já tentou explicar para uma pessoa como é que uma oração realmente funciona? É mais fácil a gente ensinar uma pessoa a orar do que explicar para as pessoas o que realmente acontece quando a gente ora. Um tempo atrás eu recebi uma ligação de uma mãe desesperada. Uma filha de 10 anos estava muito enferma, havia ido para o hospital. E ali os médicos estavam tentando descobrir o que estava acontecendo. E ela me ligou e pediu para eu fazer uma visita pastoral. Eu fui até o hospital, encontrei a menina deitada, e a gente sempre se comove muito, né? Quando uma criança está doente, é uma coisa muito difícil de se ver, difícil de aceitar. E ali eu fiz o que a mãe havia me pedido, e eu me comovi, orei, chorei, pedi para Deus curar aquela menina, que Deus desse sabedoria para os médicos, para mostrar o que estava acontecendo. Enfim, fiz o que eu deveria fazer, o que eu podia fazer. Saí dali, alguns dias depois, a menina veio a falecer. Um tempo depois, eu fui chamado para orar por um senhor já de idade, já havia vivido uma vida linda, com filhos e netos, era ancião de igreja, mas estava acamado, não se movia, estava definhando, um problema sério nos nervos, nos ossos, e a gente foi ali para fazer uma unção. Não sei quantos de vocês aqui já foram ungidos, às vezes a gente unge as pessoas só quando está morrendo. Não era o caso dele, ele ainda não estava morrendo, mas ele precisava de uma oração especial, estava com muita dor. Terminou o culto, não era a minha igreja, inclusive. Eu me juntei com os outros anciãos e nós fomos para a casa dele e nós ali fizemos um momento de oração e clamamos a Deus, oramos com fé, pedimos que Deus fizesse a vontade dele, né? Essa é sempre uma oração segura. Quando a gente ora, que a sua vontade seja feita, né? Às vezes a gente fica em intimidade de pedir o que a gente quer, pedir a cura, então é sempre mais seguro pedir a vontade de Deus, mas ali a gente pediu que Deus se manifestasse. E na idade dele você já não espera muita coisa, na situação que ele se encontrava. Eu saí daquela visita e na semana seguinte, aquele homem saiu da cama, começou a andar, no sábado seguinte ele estava curado, de volta na igreja. A oração é algo simples, mas é tão difícil da gente explicar. Eu passei uma boa parte da minha vida como cristão, cresci na igreja, né? Como aqui os jovens estão aqui, as crianças, sempre orando e pedindo, e, né? Em casa a gente ora, nos cultos a gente ora. E eu sempre achei que a oração era isso. Se você ora com fé, vai acontecer. Se não aconteceu, de repente, essa fé não foi suficiente. Lembra aquela história do pai que chegou para Jesus? Falou assim, olha, cura o meu filho. E Jesus disse, mas você tem fé? Eu falei, eu tenho fé. Aí ele parou um pouquinho e falou, mas me ajuda na minha falta de fé. Lembra dessa história? Quantas vezes eu orei assim? Você já orou assim? Senhor, me ajuda. E eu sei que para que isso aconteça, que eu consiga o que eu estou pedindo, a escola que eu quero ir, passar no vestibular, ou conseguir o scholarship, ou conseguir a namorada que eu preciso, ou casar, seja o que for, você ora e você pensa, mas eu preciso orar com fé, porque se eu não orar com fé, não vai acontecer. Ou se eu orar e não aconteceu, vem aquela dúvida, será que foi por falta de fé? Será que foi porque eu não estava orando da maneira como eu deveria? Orar é fácil. Qualquer pessoa ora. Ontem eu comentei com vocês, a oração está presente em todas as religiões do mundo. Todo mundo ora. Nem todo mundo ora para o mesmo Deus, da mesma maneira, mas todo mundo ora. Orar é simples. Explicar o que acontece com a oração é outra história. Por que Deus curou um senhor de mais de 70, 80 anos, com uma vida já plena, com filhos e netos, cumpriu a vida, cumpriu o propósito. Eu vou lá, faço uma oração, na semana seguinte ele está curado. E eu oro por uma criança de 10 anos, que precisava da misericórdia de Deus. Dias depois, essa criança morre. Como é que você explica isso? Eu passei muitos anos com esse dilema.
Porque como pastor, o pastor Giovanni aqui he can relate to what I'm going to say. Você sabe que a gente é chamado para orar em muitas situações na vida, assim, e nós vamos para essas situações e a gente não sabe como Deus vai atuar, a gente não sabe o que vai acontecer e a gente não consegue explicar muitas vezes. Ou quase todas as vezes. Tá? A gente não consegue explicar. A oração é um mistério. Vários anos atrás, eu me lancei num estudo muito sério a respeito da oração. E eu me propus a ler quase tudo que existe por aí sobre oração. Eu falhei miseravelmente, porque, como eu falei para vocês ontem, se você colocar a palavra oração no Google, vai vir bilhões de referências. Imagine você colocar a palavra oração procurando um livro na Amazon. Vai vir thousands, que são muitos livros. E eu descobri que eu não ia conseguir ler nem um terço de tudo que se escreve aí sobre a oração. Mas teve um livro que me chamou muita atenção. Não sei quantos de vocês conhecem um autor cristão chamado Philip Yancey. Ele é fantástico. Tudo que ele escreveu você pode ler, vale muito a pena. Ele escreveu um livro sobre oração. E eu recomendo. Philip Yancey. Prayer. Não sei como é que... esse livro, com certeza esse livro está traduzido para o português, mas o título do livro é Prayer. Oração. Does it make any difference? Sensacional. Oração. Does it make any difference? E era exatamente isso que eu queria encontrar. Eu queria achar alguém que já tivesse buscado as referências, as histórias, as experiências, falado com um monte de gente para que me desse um caminho em relação à oração. E eu li aquele livro. Eu terminei o livro e eu não encontrei a resposta que eu queria. Porque a oração é um mistério. A oração é um mistério. E eu não vim aqui esse fim de semana para desvendar esse mistério para você. Eu nunca conseguiria explicar esse mistério para você com 2 palestras, 2 sermões, até porque mistério é mistério. Mas é um mistério que a gente precisa wrestle with. A gente precisa lutar, a gente precisa se envolver, a gente precisa descobrir. E a oração, ela é muito parte da nossa vida. Não tem como você seguir a Deus, não tem como você fazer parte de uma igreja, uma comunidade cristã, sem orar. Orar é o básico do cristianismo, não é verdade? É o básico da vida com Deus. É a oração. E a gente vai passar a vida inteira lutando, experimentando, orando, descobrindo, tendo dúvidas, tentando entender. Isso é bonito. E esse processo se intensificou comigo a partir de 2011. E ontem eu falei para vocês que eu ia compartilhar nessa manhã o meu testemunho. E como a oração, ela de alguma forma se encaixa com o que Deus tem feito por mim e tem me permitido experimentar. O ano era 2011. Depois de algumas visitas ao especialista, veio o diagnóstico. Você tem câncer. Um câncer raro. De todos os cânceres diagnosticados nos Estados Unidos, só 1% dos cânceres é o que você tem. Era um tumor que crescia na minha perna esquerda. Eu tinha 36 anos na época. 2 filhos pequenos, 5 anos e 7 anos. Um casamento muito feliz. E um futuro completamente incerto. Para aqueles que me escutam e que já passaram por uma experiência semelhante de receber uma notícia como essa, você entende muito bem. O que passa na cabeça, né? Quando você recebe um diagnóstico desse tamanho, principalmente se você é uma pessoa nova, uma pessoa ainda com todo o futuro pela frente. Interessante que naquele momento eu fiquei pensando, como pastor eu passei a minha vida inteira, eu já tinha vários anos de ministério.
A minha vida inteira orando, intercedendo, ungindo as pessoas e pedindo, clamando para que Deus curasse as pessoas que eu visitava. Pessoas com todo tipo de problema, não só câncer, problema na família, problema pessoal, depressão. O ministério pastoral é um ministério de intercessão. E eu passei os anos do meu ministério intercedendo pelas pessoas que Deus havia me confiado, mas agora eu estava experimentando o que eles experimentavam. Porque até aquele momento a minha vida era uma vida quase que perfeita. Não teve divórcio na minha família, eu cresci num lar estável, eu tive todas as oportunidades que eu podia ter, eu nunca tinha experimentado sofrimento na vida. 36 anos e o mundo, eu sabia das lutas das pessoas, porque eu convivia com elas e orava por elas, mas eu mesmo nunca tinha experimentado uma situação tão desafiadora. E agora eu estava do outro lado, precisando de oração, precisando de intercessão, precisando de compaixão. E ali começou uma jornada muito especial com Deus. Eu não sabia ainda. Ainda estava muito no começo, muita distração, muita dúvida, muito medo, muita incerteza. Eu não tinha ideia por onde Deus iria me guiar nessa jornada. Eu passei por algumas cirurgias. Imediatamente após o diagnóstico, fiz alguns tratamentos de radiação que eram indicados. Fui ungido. A gente não unge as pessoas só quando estão morrendo. Se você está doente, precisa de uma oração especial, peça unção. Eu fui ungido. E eu tinha certeza que aquilo era apenas um desvio de percurso. Você está nessa jornada da vida, né? E tem os pit stops. Falei, Deus está me levando aqui para um atalho. Daqui a pouco ele me traz de volta para a rodovia principal. Eu tinha certeza que era um acidente de percurso, eu sou novo, eu vou vencer. E isso aqui, para Deus, não é nada. Tem tanta gente orando por mim. Nós fomos para o Egito. Recebi o chamado. Estava healthy enough para poder viajar, para poder assumir essa responsabilidade. E nós fomos para o Egito. 3 anos depois do primeiro diagnóstico, o pesadelo voltou. Eu precisei retornar para cá, para os Estados Unidos, para fazer os tratamentos. É um câncer muito raro, o Egito não tinha nada para me oferecer em termos de tratamento. Precisei voltar para o Maryland, fui no médico, fiz uma cirurgia grande, de remoção do câncer novamente, da perna. E ali a gente resolveu voltar para o campo missionário. Voltamos para o campo missionário. A minha vida de oração se intensificou. Não é assim que acontece? Quando as coisas vão piorando, a gente começa a orar um pouco mais, né? Aí você começa a ficar bem de novo, aí a oração começa a dar uma diminuída. Né? O ser humano ele é assim. Intensifiquei as minhas orações, fiz várias outras coisas que a gente precisa fazer, eu me organizei. E muito mais pessoas orando por mim. O ponto aqui é a oração. Agora não era só a minha família, as pessoas que me conheciam no Maryland, as pessoas no Brasil orando, as pessoas no Egito orando, o mundo inteiro orando por mim. Aí eu pensei, agora vai. Se a questão tem o ditado, muita oração, muito poder. Pouca oração. Eu falei, se o problema é a quantidade de oração, agora vai. Porque tem o mundo inteiro orando por mim. E ontem eu falei uma coisa para vocês, né? Talvez muitos aqui discordem. Não tem problema. O poder não está na oração. O poder está em Deus. Mas muita oração, muita intercessão, muito poder. Passou mais um tempo e o câncer voltou. Apenas 18 meses de trégua. E eu tive que lidar com mais cirurgias, mais tratamentos, e a minha perna já não aguentava mais.
Passei por mais uma unção. O pastor Giovanni estava nessa unção. Junto com outros pastores, pastores do campo, fui ungido novamente. E eu pensei, agora vai, agora tem que ir. Deus precisa resolver isso. Voltei para os Estados Unidos, fiz cirurgias, tratamentos, mas a minha perna já não aguentava mais. E aí a médica entrou no meu quarto, nos dias de pós-cirurgia, puxou uma cadeira, sentou do meu lado, e ela falou assim, olha, se o seu câncer voltar mais uma vez, nós vamos ter que amputar a sua perna. Tudo que nós fizemos até aqui é para tentar salvar a sua perna. Mas se voltar, não tem como. Naquele momento a gente entendeu que a gente precisava sair do campo missionário e voltar para os Estados Unidos. E nós fizemos isso, voltamos. 10 meses depois, aquela profecia médica se cumpriu. O câncer apareceu mais agressivo do que em qualquer outro momento. E eu precisei assinar os papéis para que eles pudessem amputar a minha perna. Uma amputação alta, quase no quadril. Eu tenho uma foto para mostrar para vocês. Eu pulei a primeira foto, eu ia mostrar a foto da minha família. Olha que pecado. Fritz, é bom te ver, viu? Fritz é um grande amigo do Maryland. Essa é a minha família. Deixa eu só falar da minha família aqui rapidinho. A minha esposa é professora do Pre-K lá no Maryland. E ela me deu 2 filhos maravilhosos. O Derek, de azul, estuda no IACS, está se formando em dezembro, volta para os Estados Unidos para fazer faculdade. E o Malton, de branco ali, está fazendo sophomore, 2º ano da high school, está conosco, estuda na escola adventista e está se preparando para em julho ir para o IACS também. Tem essa experiência no Brasil, reforçar o português, aprender da cultura. Então essa é a família linda que Deus me deu e eles têm lutado comigo nessa jornada. Essas crianças eram bem pequenas quando essa minha luta com o câncer começou, a minha jornada de oração, a minha experiência com Deus começou. Próxima foto, por favor. Aqui vocês vão ver eu saindo do hospital logo depois da cirurgia de amputação. É uma cirurgia que muda completamente a sua vida. Uma cirurgia de amputação alta, quase no quadril. Ali eu perdi a minha perna. E aí eu pensei assim, bom, depois de tantos anos orando pela minha perna e pela minha saúde, agora eu não preciso mais orar pela perna. A perna já foi. Agora a gente se concentra só na saúde, né? Pode voltar para o slide principal. Depois a gente mostra um outro. Essa amputação aconteceu em abril de 2018. Para contar para vocês o que aconteceu nos 3 meses seguintes à amputação, eu precisava de um outro sermão. Porque nada na vida te prepara para uma cirurgia como essa. Absolutamente nada na vida te prepara para os sentimentos, para os feelings, para aquilo que o corpo, da maneira como o corpo reage quando você tem uma cirurgia tão agressiva como essa. Mas Deus sustenta a gente, Deus dá força, Deus está ali, Ele está presente. Ele nunca esteve ausente. Alguns meses se passaram, e aí veio talvez a notícia mais difícil de todas até aqui. Eu fui para um check-up e a médica disse assim, olha, o seu câncer espalhou. O seu câncer voltou e você está com metástase. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa experiência, mas a notícia da metástase ela é pior do que a notícia do câncer. Você acha que a notícia do câncer é ruim? Para aqueles que passam por essa jornada, a notícia seguinte ela é sempre pior. E ali era uma avalanche de sentimentos. Porque eu estava há 2 anos, Fritz, você pode botar a próxima foto, andando de muletas,
Situação muito difícil, tendo que trabalhar. Essa foi o meu primeiro sábado voltando para a igreja depois da amputação. 40 dias depois da amputação. E eu fui para a igreja. Essa é a minha igreja, né? Não para pregar, para assistir, mas estou ali com a minha esposa. E ali passei 2 anos caminhando de muleta, fazendo todas as coisas de muleta. Não tinha minhas mãos para absolutamente nada, porque ou eu me carregava ou eu fazia as coisas, né? E depois de mais cirurgias, precisei fazer algumas cirurgias de adaptação, aí pode mostrar a próxima foto, eu tive a bênção e a graça de Deus de receber uma prótese. Essa aí é a primeira vez que eu coloquei a minha perna biônica depois de 2 anos e meio sem ter acesso a nenhuma prótese, porque a minha amputação era muito alta, não tinha prótese no mercado que me fizesse caminhar. E eu passei por uma cirurgia de última geração. Poucas pessoas nos Estados Unidos usam o tipo de prótese que eu uso. É uma cirurgia que está agora se tornando mais comum, uma verdadeira bênção de Deus que me proporcionou caminhar novamente. Pode voltar para o slide principal. Obrigado, Fritz. Mas voltando aqui para a história, e esse é o resumo de uma história que completa nesse mês 10 anos. 10 anos. De uma luta com câncer, de uma luta com metástase, já são 3 anos. Eu já não devia estar aqui. Eu já conheci várias pessoas depois do meu diagnóstico que receberam a notícia do câncer e que já descansam. Várias pessoas. E assim é a vida. A gente não entende todos os propósitos de Deus. E assim é o ministério da oração. E aqui eu quero fazer uma ponte. Eu poderia aqui caminhar para várias aplicações dessa história, com várias coisas da vida, mas o meu foco aqui é a oração. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a oração. Talvez o sermão hoje vai demorar um pouquinho mais do que o pastor Giovan geralmente prega, mas é que eu tive que colocar essa história aqui para dar o background aqui para vocês entenderem melhor que aquilo que eu quero compartilhar com vocês sobre oração faz sentido para mim. Porque se não faz sentido para mim, não adianta eu falar para você. E é uma experiência que fez tanto sentido para mim e que faz tanto sentido para mim que eu não posso sair daqui sem dizer para você o quanto essas coisas que eu descobri fazem bem para mim. E aquilo que me sustenta, é aquilo que me faz acordar todos os dias com esperança, com um sorriso no rosto, com alegria, olhando para frente, não olhando para trás, olhando para aquilo que Deus ainda pode fazer por mim e não pelas lutas, pelas dores, pelas notícias ruins dos últimos 10 anos. E eu queria que você escutasse isso. Eu tenho a permissão de compartilhar com vocês, de alcançar o seu coração nessa manhã com lições simples, coisas simples, nada extraordinário, nada teológico. Eu só queria dizer para você que durante todos esses anos, o que tem realmente feito a diferença na minha vida e me sustentado tem sido a oração. E é até irônico eu dizer isso. Porque talvez a oração deveria ter sido a primeira coisa que eu deveria ter abandonado. Porque essa é muitas vezes a atitude de muitas pessoas da igreja e de fora da igreja. Elas oram pedindo, clamando, buscando. E quando as orações não são atendidas, qual é a reação? Ah, isso não funciona. Para que eu vou orar? Eu passei anos e anos da minha vida clamando, buscando, intercedendo, e olha aí o que aconteceu. E parece que na minha vida era exatamente isso que acontecia. Quanto mais eu orava, quanto mais pessoas se juntavam em oração e intercedendo por mim, pior o meu caso ficava. Sempre numa progressão. O câncer piorando, o câncer voltando, a amputação vindo. Do ponto de vista humano, é como se eu dissesse para vocês nessa manhã, essas orações por cura, elas nunca funcionaram. Mas quem sou eu para dizer isso? Mas eu diria, é quase que irônico eu dizer para vocês que é exatamente o ministério de oração que tem me sustentado, porque do ponto de vista humano é como se as orações nunca tivessem funcionado para o meu caso.
E várias vezes os meus pensamentos eram os seguintes: se Deus pode me usar para orar pelos outros e responder às minhas orações e curar pessoas como Ele já fez muitas vezes no meu ministério, por que Ele insiste em não fazer por mim? Queridos, quantas e quantas e quantas noites eu dormi pensando nisso. Se esse é o meu trabalho, se esse é o meu ministério, e se durante a minha vida com o câncer, Deus tem ouvido as minhas orações pelos outros, por que Ele não ouve as orações por mim? Seria falta de fé? E aí vem a pergunta, né? Vem aquele velho dilema. É falta de fé? Alguns diriam, pastor, é falta de fé. Porque a Bíblia diz que se o senhor orar com fé, crendo, recebereis. E aí vem um monte de sentimento, vem um sentimento de culpa, vem aquele sentimento arrasador, o inimigo se aproveita de questões como essa para te derrubar, para dizer que você não é digno, que você não merece. Aí entra uma questão de merecimento, né? Alguns merecem, outros não merecem. E você começa a pensar, será que eu mereço? Não é uma questão de mereço, mas a gente pensa. Será que é uma questão de fé? Então eu não tenho fé. Será que é só uma questão de fé? Será que se você tiver mais fé, Deus sempre responde? Vocês percebem o mistério da oração? Aí alguns vão dizer assim, pastor, mas é a vontade de Deus. A vontade de Deus, really? Vocês acham que traz algum conforto eu pensar que é a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus. Essas misérias, desgraças, nunca é a vontade de Deus. É a permissão de Deus. Deus permite. Mas não é a vontade de Deus. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Jeremias fala, nem na morte do ímpio. Deus não tem prazer na sua doença. Deus não tem prazer na dificuldade que você está enfrentando. Deus nunca se alegrou pelas dores que eu tenho passado, pelas angústias do coração, da minha família. Deus não tem prazer em nada disso. Não é a vontade de Deus. É a permissão de Deus. Aqueles que nunca passaram por nenhuma situação difícil na vida, isso eu percebi nesses últimos anos. Essas pessoas que nunca enfrentaram, que é o Clayton, de 36 anos, a gente tem muita facilidade para explicar para os outros como funciona a oração. Muita facilidade para dizer como é que funciona. E a fórmula é sempre a mesma. Você botar um pouquinho mais de fé, se você crer, se você estiver fazendo as coisas corretas, se você orar segundo a vontade de Deus. A gente tem uma fórmula, né, para dizer como é que a oração funciona. Isso, se você nunca passou por uma situação difícil na vida. Porque se você já passou, você entende que não é simples assim. E foi somente nesses últimos 10 anos, por causa da minha situação física, emocional, pelas minhas lutas espirituais, que eu comecei a entender um pouquinho melhor a bênção da oração. E toda aquele cronograma, sabe? Toda aquela receita, aquela fórmula da oração que por anos eu preguei, acreditava e fazia, ela caiu por terra e Deus me levantou com um novo entendimento do que a oração estava fazendo por mim. E eu queria compartilhar com vocês 3 coisas simples, não tem magia, não tem teologia, 3 coisas simples que você precisa entender se você quiser renovar a sua experiência com a oração. Não importa a sua idade. Aqui vai a primeira coisa. Se alegre quando Deus te der os desejos do teu coração, mas não tente explicar quando Ele não o fizer. Eu vou pedir esse texto no fim. Não. Isso aí é para você anotar de cabeça mesmo. Não está na tela, não. Se alegre
regozije-se, agradeça a Deus quando Ele te der os desejos do teu coração. Isso é fácil da gente fazer. Mas não tente explicar quando Ele não o fizer. Eu aprendi isso. Porque não tem explicação. Como é que você vai explicar que eu oro por uma garota de 10 anos e ela vem a falecer, eu oro por um senhor e ele está curado na semana seguinte? Não tenta explicar. A gente faz um desserviço. Tem essa palavra em português? Um disservice para Deus, quando a gente tenta explicar todas as coisas. E, by the way, a gente tem mania de querer explicar todas as coisas. A gente tem mania de querer ter resposta para tudo, né? Na vida espiritual, você precisa ter resposta para tudo. Você é ancião de igreja, se eu te fizer uma pergunta, você ficou em dúvida? Não, eu preciso ter uma resposta. Você não precisa ter resposta para tudo. Porque não tem resposta para tudo. Se alegre quando Deus escutar as suas orações. E quando não escutar, não tenta explicar. Period. Não tenta explicar. Por que Deus às vezes cura e às vezes não cura? Por que Deus às vezes liberta? Por que Deus às vezes livra pessoas de acidentes de carro, mas às vezes não livra? A mesma família sai de manhã, orou, chega em casa. A outra sai, orou, tem um acidente e morre. É um mistério. Não tente explicar. E aí, como eu falei, se você tenta explicar, vem aquele sentimento de culpa. Vem aqueles sentimentos ruins de que tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com o seu ministério da oração. Porque senão Deus ia sempre atender da maneira como você gostaria. E eu queria ilustrar isso rapidamente aqui com referências a 2 personagens bíblicos, o rei Davi. Lembra daquela história? Davi era um homem segundo o coração de Deus que orava. Os salmos são orações lindas de intercessão, de busca. E Deus ouviu as orações de Davi muitas vezes. Mas talvez no momento mais difícil da sua vida, de maior intercessão, quando ele clamava pela vida do seu filho. Como foi que Deus atendeu aquela oração? Deus não atendeu como ele queria. Ele clamou pela vida do seu filho e Deus não atendeu. O filho morreu. Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve milhares de orações atendidas. Era um homem de Deus que orava, intercedia pelas pessoas, escrevia suas cartas com orações. Um homem de Deus que no momento da sua vida, com alguma deficiência física, emocional, não sei, a gente não sabe qual era o problema de Paulo, mas ele ora, pedindo para Deus tirar aquele problema da vida dele. E o que foi que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Em outras palavras, não vou resolver. Por quê? Não sei. Estava dando um estudo bíblico 2 semanas atrás para uma moça que está vindo para a igreja. E ela fez uma pergunta dessas para mim, no meio do estudo bíblico. Pastor, por que mencionou uma coisa na Bíblia, por que Deus permitiu que isso acontecesse? O pastor de 36 anos teria dito assim, olha, porque você tem que entender como é que Deus trabalha e tudo. Eu teria uma resposta para ela. Você sabe o que eu respondi? Quer arriscar? Não sei. Não sei. It's okay. Você dizer não sei. E muitos são os relatos aqui na Bíblia que a gente pode olhar para essas situações e dizer não sei. And it's okay. Porque essa é a resposta. Eu vou dar para vocês a que eu considero a mais difícil de todas. No capítulo 12 de Atos, e eu estou deixando para ler o texto bíblico aqui no fim, tá? Eu não prego sem abrir a Bíblia. Mas hoje a gente está fazendo uma inversão aqui de coisas. A ilustração vem primeiro e o texto bíblico vai vir por último. Em Atos capítulo 12, você não vai lembrar do que tem ali. Mas é uma perseguição aos discípulos. A igreja de Jerusalém está crescendo e Herodes, ele está enfurecido. E ele coloca na prisão Tiago e Pedro. Mencionam pelo menos esses 2 pelo nome. Tiago
morre. A igreja inteira orando. O texto diz que a igreja estava orando pelo livramento desses homens de Deus. Tiago morre. 2 versos para baixo no texto, a igreja intensifica suas orações por Pedro. E Deus livra Pedro da prisão. Me explica isso. 2 apóstolos, presos no mesmo momento pelas mesmas circunstâncias. A igreja intercede pelos 2. Um morre, o outro é liberto. Se alegre quando Deus te der os desejos do teu coração, mas não tente explicar quando Ele não o fizer. E como é que a gente resolve isso então? Como é que a gente resolve esse dilema? Só tem uma maneira, na minha opinião. Só tem uma maneira. E eu vou explicar essa maneira com esse texto bíblico. Agora está na hora de você abrir a Bíblia. Romanos. Vamos para Romanos capítulo 8. Texto muito conhecido. Romanos capítulo 8, versos 26 a 28. Romanos 8, 26 a 28. Também o Espírito, semelhantemente, está falando do Espírito Santo aqui. Aliás, essa passagem inteira é sobre a oração, viu? Tem gente que usa essa passagem para outras coisas. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Isso aqui é uma realidade, eu aprendi isso aqui nos últimos anos. A gente não sabe orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém? Você percebe que em momentos quando você não sabe o que dizer na oração, e você não sabe se você está orando certo, se você está pedindo o que você tem que pedir, se você está falando do jeito que você tem que falar, o Espírito Santo diz assim, olha, fica tranquilo, porque eu conheço a sua mente e conheço a mente daquele que vai te atender. E eu carrego essas suas palavras, esses seus sentimentos, e eu coloco isso de uma maneira que Deus vai entender. Uma ilustração aqui para a gente entender, né? Que o que Deus está tentando dizer é que você não se preocupa com o que você tem que falar na sua oração. Abre o coração para Deus. Lembra ontem à noite eu falei para vocês podem falar com Deus o que vocês quiserem. Porque Deus já conhece o coração. O Espírito Santo ele vai lá e ele toma esses sentimentos, esses desejos do seu coração e ele traduz isso para uma linguagem que seja aceitável diante de Deus. E agora vem o texto principal, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto que tantas vezes a gente usou para tantas coisas, esse é um texto de oração, queridos. Esse é o contexto desse texto. E o que esse texto está dizendo? Que tudo que acontece na sua vida é da vontade de Deus? Não, não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que tudo de ruim que acontece, que a gente tem que passar, é porque tem que ser assim, é porque Deus está colocando no seu caminho e vai ser uma bênção para você. Não, não é isso que esse texto está dizendo. Você já ouviu muito sermão de gente dizendo isso desse texto, mas não é isso que esse texto está dizendo. Na minha opinião, o que esse texto está dizendo, com todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, esse texto está apontando você para a soberania de Deus. Deus é soberano. Como é que você resolve as questões da oração, as suas dúvidas, essas perguntas que a gente não tem explicação? Para mim só tem uma maneira. Deus é soberano. Deus é soberano. E se eu olhar para os problemas, se eu olhar para as minhas lutas, para as minhas orações, para aquilo que eu estou vendo, com os olhos humanos, eu não vou conseguir nunca fazer sentido do que está acontecendo. Porque não faz sentido. Tem muita coisa que não faz sentido. Mas não faz sentido porque você está olhando
para a situação do ponto de vista humano, com as suas experiências humanas, com a sua visão humana, com as suas lutas humanas, não vai fazer sentido, e não tenta fazer sentido, porque não vai fazer sentido. Como é que a gente resolve isso? A soberania de Deus. Pela soberania de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não pelos olhos humanos, porque se eu falar isso para uma pessoa do mundo, ele vai dizer, você é louco, me prova que isso aqui é para o bem. Você não consegue provar. Mas no contexto da oração e no contexto da revelação de Deus, o que Deus está dizendo é que do ponto de vista do céu, do ponto de vista de Deus, todas as coisas contribuem para a vida dos filhos de Deus. No dia que eu internalizei isso, me deu tanta paz. Tanta paz. Porque tirou o fardo, o peso de mim de tentar explicar para as pessoas do porquê eu estava passando pelo que eu estava passando. Eu não preciso explicar. Não tem explicação. Eu aponto para a soberania de Deus. Onde é que eu encontro paz para pregar? Pensa que é fácil pregar todo sábado, na situação que eu estou? Onde é que eu encontro paz? Na certeza da soberania de Deus. Deus é Deus. Deus é Deus, e quando eu lembro que Deus é Deus, e que Ele é soberano, que Ele é maior que tudo e que todos, e que a guerra que está além do que eu consigo ver, Deus está no comando e eu não tenho acesso, me dá paz. Querido, se você está enfrentando uma luta que você não consegue entender, olha para Deus de uma maneira diferente nessa manhã. Confia na soberania de Deus. Deus, Ele nunca erra. Quando Ele permite certas coisas na nossa vida, Ele tem um propósito muito maior do que aquilo que a gente consegue entender e consegue explicar. E eu queria, Fritz, me ajuda com o texto agora. Eu queria deixar esse texto com vocês. Desejar a todas as nações, esse é o capítulo 22. Esse é para mim um dos capítulos mais espetaculares de Desejar a todas as nações. Se você não tiver nada para fazer hoje à tarde, além de dormir, lê o capítulo 22, Desejar a todas as nações. É sobre a morte, a prisão e a morte de João Batista. E ali no finzinho do capítulo, Ellen White diz assim: Deus nunca dirige seus filhos de maneira diversa daquela porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio e perscrutar a glória do desígnio que estão realizando como colaboradores. Sabe o que esse texto está dizendo para você? Que no dia que você chegar no céu e Deus abrir os seus olhos e Ele puder te mostrar, se você quiser ver, né? Tem muita gente que não... Eu mesmo, muita coisa eu vou dizer assim, eu tinha perguntas, mas não tem mais não. Agora não importa, segue o jogo. Mas o que esse texto está querendo dizer é que se Deus me desse a oportunidade no céu, e vai me dar, se eu quiser Ele vai me dar, de me mostrar toda a minha trajetória de vida, e toda essa guerra paralela, e todas as outras questões espirituais que eu nunca tive acesso e não vou ter nesse mundo. Quando chegar no final desse panorama, né? Eu vou olhar para Deus e vai dizer assim: você estava certo. Eu realmente tinha que ter esse câncer. Eu realmente tinha que perder a minha perna. Realmente a metástase foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim. Já pensou nisso? Isso não é uma coisa fora do nosso alcance de entendimento nessa manhã. Mas é isso que esse texto está dizendo. E é isso que Romanos 8, 28 está dizendo. Que um dia você vai ter condições de dizer todas as coisas contribuíram para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos prova disso. Hoje a gente consegue ver e hoje a gente consegue entender. E agora eu queria trazer aqui o último ponto e fechar com isso aqui. A oração
é o meio pelo qual Deus se relaciona com você. Queridos, eu vim aqui para te dizer isso hoje de manhã. O que é oração para você, pastor, depois de tanto tempo aí orando e dando a entender que Deus não te ouve, que Deus não te cura, que Deus não faz isso, não faz... O que é oração para você? Eu estou te dizendo hoje o que é oração para mim. É o meio pelo qual Deus se permite ser conhecido para mim. É a maneira como Deus tem usado para me aproximar dele. E depois de muitos anos estudando sobre oração, lendo sobre oração, orando, lutando com esse tema da oração, para mim, para você talvez seja diferente, mas para mim, esse é o grande propósito da oração. O propósito da oração não é resolver os teus problemas. O propósito da oração não é trazer cura para quem está doente. Não é resolver o problema do teu casamento. O propósito da oração não é encontrar a namorada perfeita, o namorado perfeito, não é te mostrar o carro que você tem que comprar, a casa que você vai viver. Não estou dizendo que você não vai orar por essas coisas. Você deve orar por essas coisas. Mas o exercício da oração, ao orar por essas coisas, ao pedir, ao clamar, ao buscar a Deus, ao interceder por pessoas, ao fazer esse exercício espiritual, o objetivo da oração está se cumprindo na sua vida. E qual é o objetivo da oração? Trazer você para a presença de Deus. Tornar você um amigo de Deus. Esse é o objetivo da oração. E talvez para muitos de nós, são as lutas da vida que proporcionam esses caminhos, que nos traz para esses momentos onde a gente vai buscar a Deus com mais oração, e ao buscar a Deus com mais oração, nos tornamos amigos de Deus. Queridos, Deus, o propósito de Deus é se relacionar com você. A lição da Escola Sabatina hoje de manhã foi sensacional. Tudo a ver com o que eu estou falando aqui sobre oração. O objetivo de Deus é se relacionar com você. O propósito da salvação, da redenção, é o quê? É trazer você de volta para um relacionamento que foi interrompido. O que Deus mais quer na vida é poder sentar, olhar no seu rosto, deixar você vê-lo e conversar com você, se relacionar com você. Esse é o sonho de Deus. Eu entendi isso melhor no dia que meu filho saiu de casa. Faz 2 anos que o Derek foi para o IACS. E desde que ele foi para o IACS, todo dia eu abro o WhatsApp e fico só pensando no momento que ele vai mandar uma mensagem. No momento que ele vai mandar uma mensagem. Semana passada, 6 da manhã, e ele não é muito de mandar mensagem. Não sei se ele está assistindo, mas ele não é muito de mandar mensagem. Semana passada, segunda-feira, 6 da manhã, ele mandou uma mensagem. Eu falei, esse não é o Derek. 6 da manhã? Adivinha o que era a mensagem? Pai, eu estou com dor. Eu caí e meu braço está doendo. Primeira coisa que eu pensei, né? Para vir uma mensagem 6 da manhã, é uma mensagem de dor. E a segunda coisa que eu pensei, a gente não faz a mesma coisa com Deus. A gente não faz a mesma coisa com Deus. Ele passa o dia querendo conversar com você. Ele passa o dia inteiro esperando uma mensagem sua. E a gente passa horas e horas, dias e dias, ignorando, dando um oi rápido. E o sonho de Deus é se relacionar com você. O coração de Deus é apaixonado por você e Ele quer esse relacionamento de volta. E é a oração que te dá isso aqui. Nada mais na vida cristã te dá isso. Nesse momento. A não ser a oração. A não ser a oração. O maior benefício da oração é fazer de você um amigo de Deus. E eu queria terminar lendo Jó 42. E eu vou convidar a equipe de louvor que venha. A gente vai cantar um último hino. Mas antes da gente cantar esse hino, eu queria terminar com esse texto. Enquanto eles se posicionam aqui, a Noide vai tocar.
Jó 42. Vocês conhecem a história de Jó, né? Uma luta tremenda. E a história de Jó está na Bíblia para que você entenda que a sua luta não é maior do que a de todo mundo, né, que já viveu nessa terra. Jó passou por muita coisa e ele passou pelas questões, sabe, essas indagações que você tem, que eu tenho. Ele passou por tudo isso. Ele questionou, ele brigou com Deus, ele perguntou por quê. Foi um sofrimento, uma luta. Mas no final da experiência, e eu penso assim que... eu não tenho certeza disso que eu vou falar, tá? Mas eu penso que Jó experimentou, que eu estou experimentando um pouco daquilo que Jó experimentou. Você passa por um processo, né? Não vem overnight, não acontece assim, da noite para o dia, é um processo. E no final daquele processo, Jó ele fala as seguintes palavras. Capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor. E aqui Jó é a oração de Jó, a oração final de Jó para Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Olha aqui. Quantas vezes a gente faz isso, né? Tentando explicar a oração. Quantas vezes falei o que não entendia? Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, leve esse verso no seu coração nessa manhã. Eu te conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse é meu testemunho para você hoje. Durante muitos anos na minha vida, meu ministério, durante a minha doença, eu posso dizer para vocês que eu conhecia a Deus só de ouvir. Só de ouvir. Mas hoje, eu posso dizer para vocês que os meus olhos veem a Deus. Hoje eu posso dizer que aquilo que Deus tem me deixado experimentar e proporcionado na minha vida tem me ajudado a verdadeiramente ser um amigo de Deus. Eu queria encorajar você a orar mais. Não porque na oração você vai encontrar respostas, mas porque na oração você vai encontrar paz. Não é paz que você precisa? Porque nem sempre as respostas estão aí, mas quando elas não vêm, você precisa de paz. E sim, no que a gente vai cantar diz exatamente isso. Na oração, encontro paz. Na oração, encontro calma. Eu não sei como é que está a sua vida. Quais são os problemas que você enfrenta? Talvez você não tenha nenhum problema hoje. Queria dizer isso para você. Escolha um lugar na sua casa. Escolha um momento do dia. E gaste tempo com Deus. Eu não sei como Ele vai responder às suas orações, mas eu tenho certeza de uma coisa. A sua vida vai mudar. Você vai sentir paz. Você vai começar a entender os propósitos de Deus de uma maneira melhor. Isso vai transformar a sua vida e vai transformar o seu relacionamento com Deus. Que Deus te conceda essa graça, que Deus te conceda essa misericórdia, que Deus te conceda essa história. Eu não desejo a dor para você e nem uma experiência nem perto daquilo que eu tenho enfrentado. Mas eu desejo para você a paz que hoje eu sinto, a calma que hoje eu sinto, que é uma paz, uma calma e um entendimento que só Deus pode conceder quando os seus filhos se unem a Ele em oração. Que Deus te abençoe. Queria convidar vocês para se levantarem e a gente vai cantar esse hino. Eu queria que esse hino fosse uma oração especial sua para Deus nesse momento. E se a sua vida nessa hora está de cabeça para baixo,
Eu queria que você experimentasse a paz de Deus ao cantar essa música conosco. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem na alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, Grande é o nosso Deus. e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Pai querido, nessa manhã nós viemos buscar essa paz que só Tu podes oferecer. As nossas histórias são diferentes, as nossas jornadas são diferentes, mas a paz é a mesma, a fonte de paz é a mesma. E nessa manhã oramos para que a nossa vida de oração possa nos proporcionar essa paz, essa calma, essa certeza de que Deus conhece a nossa luta, conhece a nossa dor, conhece a nossa vida e é o nosso amigo. Que possamos crescer nessa experiência de relacionamento com Deus, de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e confiar na soberania de Deus, até aquele grande dia onde todas as coisas serão explicadas e nós daremos glórias a Deus pela maneira como Ele conduziu a nossa vida nessa terra. Obrigado por essa certeza. Abençoa cada um que veio aqui nessa manhã, cada um que nos escuta, que eles tenham essa paz e que eles tenham a presença de Deus na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe vocês. Continuem firmes, sem desanimar. Espera um pouquinho que eu já chego ali na porta para dar tchau para vocês, tá bom? Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu